mais de 500 milhões de pessoas falam espanhol. Não só nos 21 países onde a língua é oficial, mas espalhadas por todo o globo. Só no Brasil, são mais de 6 milhões. Você não vai ficar de fora dessa, né? Então, vamos estudar? Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! Viajar, conhecer novos lugares, culturas, quem não gosta? Mas para não passar perrengue, é preciso saber o básico da língua local. Não foi bem assim que aconteceu com o nosso convidado, não. Ele foi pro México e não tinha domínio algum da língua espanhola. Quem conta essa aventura pra gente é o próprio estudante Pedro Gripe. É já, mas para começar o foco é no Enem. Então chega mais, professora Adriana Ramos. Olá! Tudo bem, professora? Que tal? Os classes de espanhol? Sim, professora. Tem que estudar mesmo. Bom, o Enem tá chegando, né? E para interpretar o texto em espanhol é complicado, acredito que mais do que na nossa língua mãe, né? Sim, interpretação de texto normalmente traz alguns problemas, mas se o aluno souber interpretar na língua materna, ele pode usar as mesmas estratégias do português para interpretar o texto em língua espanhola. Porque como são línguas muito parecidas, a leitura ela é muito transparente para o aluno. Então, resulta um pouco mais fácil, por exemplo, se ele usar as estratégias que ele já conhece da sua língua materna na língua estrangeira. Então, super importante saber interpretar na língua materna. Tem que saber interpretar. E tem que ser um bom leitor. Também. Primeiro, interpretar o texto como um todo, porque o texto ele não traz partes isoladas. O próprio texto é um tecido. E é um tecido que você tem que ir seguindo. Você tem que ir seguindo os fios desse tecido para conseguir chegar a uma interpretação geral e global desse texto, seja em língua materna ou em língua estrangeira. Professora, dá para fazer alguma aposta sobre os possíveis temas para a prova de língua espanhola desse ano? Olha, Alan, eu acredito que, por exemplo, temas atuais, como a crise dos refugiados, a questão da memória e patrimônio cultural, porque nós tivemos uma perda recentemente do Museu Nacional. Então, eu acredito que temas relacionados com a preservação da memória, do patrimônio cultural dos países como um todo, e a questão da democracia, né? Propriamente, a gente tem agora uma crise na Argentina, uma crise econômica séria, houve uma greve geral. Temos a crise na Venezuela também, e com o tema dos refugiados aí também entrelaçado. Então, eu acredito que são temas que possam aparecer, seja em forma de texto jornalístico, em forma de manifesto, em forma de propaganda mesmo, ou em forma de folheto, convocando para alguma manifestação. Então, talvez sejam temas que foquem nessas questões, porque o Enem ele tenta ser muito atual, né? Então, pode ser que esses temas apareçam. Os comandos das questões vêm em língua portuguesa. Isso já ajuda, né, professora? Ah, com certeza. Até porque uma interpretação, ela já parte do comando. O aluno ele tem que entender o que o comando está pedindo para depois localizar no texto a resposta. Então, ele interpretar o comando num primeiro momento é super importante, porque senão ele não vai saber o que está sendo pedido para ele na questão. Você falou questão e a gente tem uma, bora? Vamos lá. Questão número 4 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. E aí, professora? Sim, então, como a gente falou, é muito importante que o aluno ele comece pelo comando, né? E o comando ele diz exatamente, no discurso dirigido aos compatriotas radicados em Nova York, o então presidente Mújica expressa o desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai... Então, o que acontece? Ele, a partir do comando, é que ele vai para a questão para tentar localizar o que o comando está pedindo. Ele está dizendo que o presidente Mújica está expressando um determinado desejo para os cidadãos que vivem no Uruguai, apesar dele estar
fazendo uma conferência, um discurso em Nova York. Ou seja, o presidente, o então presidente, na época, ele sai do Uruguai, ele vai a Nova York, nos Estados Unidos, e ele tem uma fala, mas nessa fala a gente está perguntando, quer dizer, o comando está perguntando o que ele deseja para os cidadãos que estão no Uruguai, não os cidadãos que estão fora, mas sim os que estão no Uruguai, apesar desse discurso estar sendo feito fora do país. Beleza. Emotivo encuentro en la universidad pública. El entonces mandatario uruguayo recibió el cariño de sus compatriotas residentes en Nueva York e informó sobre la evolución del país, las políticas de gobierno, los avances y cuentas pendientes. Como en ocasiones similares, se multiplicaron las muestras de respeto y emoción. Una nación es un formidable sentimiento de nosotros, dijo. Mújica comenzó su discurso relatando lo recogido de otras experiencias de comunidades en el exilio. Muchos de ustedes echaron raíces, tienen hijos y no pueden cometer la agresión de descuajarle la vida. Tienen que cargar con esa nostalgia de ser de allá, pero estar acá, dijo. Estamos metidos en la lucha por mejorar las circunstancias, con el sueño de que las generaciones que vengan puedan venir con más soltura, con más apoyo, dijo el presidente. Mújica se refirió a algunas críticas que reciben algunas políticas sociales. Nos acusan de que damos sin contrapartida. Nos dicen, a la gente no hay que darle pescado, sino enseñarle a pescar. Sí, razonó el presidente, pero cuando le afanaste la caña, le afanaste el bote, ¿qué le vas a pedir? Para atrás no arreglamos, arreglamos para adelante. Então, a gente pode ver que ele é um texto que ele foi um discurso que ele proferiu nos Estados Unidos, mas onde é que a gente localiza o que ele está perguntando, né? Quando ele diz assim, que a gente está lutando para melhorar as circunstâncias, ele não pode melhorar as circunstâncias dos uruguaios que estão fora. Certo. Ele só pode melhorar as circunstâncias dos uruguaios que estão no país, né? No Uruguai. E aí ele faz uma referência às críticas que ele está recebendo de algumas políticas sociais que ele está realizando no país. Porque ele diz que estão acusando a gente, né, o governo, de dar algo sem contrapartida. É a velha história de vou ensinar a pescar e não vou dar o peixe. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, mas se tiraram a vara de pescar e se tiraram o bote, como é que a gente vai ensinar essa pessoa a pescar? Então, na verdade, o que ele está dizendo é que a gente tem que consertar as coisas para frente, precisa não para de trás. Um mínimo para depois ensinar. Claro. E, professora, tem algum vocabulário nesse texto que poderia prejudicar o candidato ou complicar a vida dele? Talvez a palavra descuajar, porque o texto ele é muito transparente, né? Com relação à língua portuguesa. Mas tem um momento que ele diz assim, a agressão de descuajar-lhe la vida, o verbo descuajar é como tirar a esperança, tirar o ânimo, e não tem uma relação com o português nesse caso, né? Entendi. O cuajar algo é quando alguma coisa dá certo. Descuajar é justamente o contrário. Quando ela não dá certo, você está tirando a esperança dessa pessoa. Quando eu vi também, eu já imaginei que fosse algo ruim, né? Não, pois é. Você já olha, você já... Isso, pelo contexto, você diz assim, agressão, e a própria palavra agressão que vem antes, é bem interessante trabalhar com blocos, né? Blocos semânticos, blocos de significado. A gente nunca analisar a palavra de maneira isolada. E talvez também aqui, quando ele diz, pero quando le afanaste la caña, porque quando a pessoa vê canha, vai pensar, bom, uma cana, né? A gente tem cana de açúcar, mas nesse caso é a vara de pescar, é a vara de pesca. Né? Então, talvez o aluno, mas ele também entende que o afanar, né? O tirar, afanar-se, que também é uma coisa ruim. Então, eu tenho que dar uma contrapartida nesse sentido. E a partir daí a gente chega a qual opção, professora? No caso, seria, como ele está falando dos cidadãos que moram no Uruguai, qual é o desejo dele para esses cidadãos? Que eles tenham melhores condições de vida. Então, as políticas sociais existem justamente por conta disso. Por que não poderiam ser as outras? Porque ele não quer que os uruguaios apoiem as políticas públicas afirmativas, em nenhum momento ele diz isso no texto. Ele diz que sim, eles estão com políticas sociais, mas não necessariamente que os cidadãos precisem apoiar. Depois, também não diz que se integrem ao processo de globalização, em nenhum momento nem tocou no assunto, a palavra globalização sequer aparece. Cultive um sentimento nacionalista, ele também não diz isso. Ele fala sobre a nostalgia ali. Isso, mas
de nostalgia justamente de quê? Dos que estão no exílio e, ok, refizeram a sua vida fora do país, sentem essa nostalgia, mas, ao mesmo tempo, não vão voltar. Eles continuam, já casaram, já tiveram filhos, já tiveram raízes, Construíram né? raízes, Construíram raízes, então essa também não. Ofereça uma contrapartida à nação, muito pelo contrário. É o que ele diz. Ele falou assim, a gente não está pedindo nada a esses cidadãos, porque a gente já tirou deles antes. Então, a ideia agora é que a gente possa dar e que eles possam, a partir dessas políticas sociais, melhorar as suas condições de vida no país que eles estão, no Uruguai. E talvez, se a gente quiser extrapolar, nem precisem sair, nem precisem ir para o exílio. Bacana. Por conta disso. Reforçando o gabarito, opção E. No caso do espanhol, E. Opção E. Que eles tenham, né, os cidadãos que vivem no Uruguai tenham melhores condições de vida. Opção correto. E. Beleza. Isso. 45 do segundo tempo, Nossa, tá chegando. Então, tá perto. qual a dica? Então, basicamente, cultivar o hábito da leitura. É muito importante que você seja um bom leitor, e aí não importa a língua que seja, mas é importante que você seja um bom leitor. É importante que você veja realmente o texto como um todo, e também não ficar focado em palavras soltas. Porque essas palavras soltas, elas sozinhas, elas não dizem absolutamente nada. Mas dentro daquele texto, em conjunto com todo o resto, mesmo que você não saiba o significado daquela palavra, você mesmo falou, o desquarrar ali eu vi que era uma coisa ruim. Não era bacana. Né? Então, mesmo você não sabendo, você consegue perceber o sentido do texto e consegue responder a questão, porque a própria questão ela já te direciona para uma parte do texto. As provas de língua espanhola costumam trazer textos longos. Eu diria que, se o candidato tiver tempo, lê com cuidado, né? Uma leitura atenta é importante. Ele pode até marcar as palavras que ele não entender, mas no final conseguir enquadrá-las dentro do parágrafo. E sempre pensar o texto como um tecido único. Ele é uma tela única e ele não pode ser interpretado de forma isolada. Muchas gracias, De professor. nada. E aí que estudiar, Sí, sempre. Sempre. Obrigada. Eu que agradeço, professor. Obrigada, gente. Pode sempre. Viver em outro país pode ser uma experiência muito valiosa, mas também tem muitos desafios. Imagina quando você não sabe falar o idioma. Essa é a história do nosso convidado. Ele foi morar no México com 17 anos sem falar nem buenos dias. Então vem pra cá contar essa história pra gente. Pedro Gripe. E aí, rapaz? E aí? Belezinha? Beleza. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Que isso, a gente que agradece a sua presença e a gente está muito curioso para saber a sua história. Eu quero saber dos primeiros dias, como foram? Bom, logo que eu cheguei, eu percebi que eu não falava nada de espanhol quando eu cheguei no aeroporto. Eu tive um problema muito grande. Quando eu estava desembarcando, eu estava saindo da área de desembarque com o carrinho e a mala. Bom, eu passei pela porta, aí veio um senhor e tinha muita gente oferecendo táxi, meio de transporte, eu não estava entendendo nada. Aí veio um senhor e bateu assim nas minhas costas e falou que ele me falou alguma coisa. Hoje eu sei que ele me falou que eu não podia passar com o carrinho. Depois eu entendi, eu estava analisando. Mas eu pensei que ele veio me oferecer táxi, alguma coisa. Eu falei pra ele que não. Aí ele ficou muito bolado comigo. Ele pensou que eu tava, tipo, que eu não tava fazendo caso da orientação dele de não passar com o carrinho. Aí eu falei que não, aí depois que eu fui entender que eu não podia passar com o carrinho. E entre outras dificuldades, tipo, o oficial da aerolinha, ele falou que eu não podia mais entrar no avião por alguma razão que no momento eu não entendi. Aí eu tentava falar com ele o máximo que eu podia e a gente não conseguia se comunicar. Graças a Deus eu consegui entrar no avião, mas foram muitas dificuldades, assim, logo de cara que eu percebi que eu não falava absolutamente nada de espanhol. Você percebeu, então você achava que falava antes? Você pensa que quando você escuta assim, eles falando devagar, você entende. Realmente, dá pra entender quando eles falam bem devagar. Mas assim, um bate-papo como a gente tá tendo aqui agora é bem complicado, né? Mas e aí, como é que você se virou pra aprender? No dia a dia mesmo? Bom, eu cheguei lá, eu fui pra casa de uma família que me recebeu, eu fiquei 1 ano lá, eles me receberam durante esse período. Então, a convivência diária, ela vai te habituando a sempre estar falando o idioma. Além disso, eu também comecei a estudar, eu ia no YouTube, eu ia
em páginas no Google para aprender mais o espanhol, e além disso também tinha uma professora de espanhol lá que me auxiliava com alguma dificuldade ou outra, e assim eu fui aprendendo. E ao decorrer do processo, eu fui percebendo que eu tinha mais dificuldade e me dedicando mais a Então vamos essa lá. área. Então vamos lá. O que você foi fazer especificamente no México? Bom, eu fui fazer o programa de intercâmbio pelo Rotary Club. É uma associação não governamental que tem associados em prol de ajudar a comunidade. E, além disso, um dos programas deles é o programa de intercâmbio, que me envia para um país e, em troca disso, eles enviam outro intercambista para o meu país, que, no caso, ficou na minha casa. E eu sempre quis fazer intercâmbio, era algo que eu sempre quis fazer, e quando surgiu essa oportunidade, eu percebi que era o momento de agarrar a oportunidade, e foi sensacional. E vem cá, você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 11 meses e 18 dias, mais ou menos. E você ficou estudando durante esse tempo? Aham. Caramba, que experiência maneira, hein? É muito legal. Muitos amigos? Pô, muito. Amigos do mundo inteiro, amigos mexicanos, porque além de mim do Brasil, tinham intercambistas da Alemanha, da Itália, da França, Bélgica, Venezuela, Colômbia. E todos passando pela Argentina. dificuldade de aprender a língua. Os que já falam espanhol, não. Mas os dos outros países, tipo Alemanha, Itália, Brasil, sim, pela dificuldade de aprender a língua. E o bom de ter contato com gente da Venezuela, por exemplo, da Argentina, é que você acaba começando a perceber a diferença de sotaque, por exemplo, do México para Venezuela, da Venezuela para Colômbia, da Colômbia para Argentina, é bem interessante. E quanto tempo você levou para dominar a língua espanhola? Uma conversa como a gente está tendo aqui agora para o 4º mês. Isso porque eu falo português, é uma língua próxima, mas, por exemplo, a menina da Alemanha, ela começou a ter uma conversa assim como a que a gente está tendo agora, mais ou menos pro 6º mês. Caramba, é muito tempo, né? E vocês estavam imersos, né? E nós estávamos imersos, exatamente. Agora vem cá, fala sério. E esses perrengues não pararam ali no aeroporto, não, né? Não. Conta um pouquinho pra gente, vai. Bom, a família que me recebeu, eles eram donos de um cinema. Era uma cidade pequena, era o único cinema da cidade. E eu me ofereci para trabalhar na lanchonete. Uma das comidas típicas que eles vendiam na lanchonete era um burrito. E uma vez um senhor me pediu 6 burritos, eu lembro da quantidade até hoje. Ele me pediu 6 burritos e me pediu uma sacola para botar os burritos. Só que isso foi no meu primeiro mês, eu ainda não entendia muito o que ele falava. Eu só entendia que ele queria 6 burritos, porque foram as palavras principais que eu fui pegando, sabe? Aí ele falou comigo que, além disso, ele queria a sacola. Então eu peguei os 6 burritos e dei pra ele. Voltei pra fazer minhas coisas que eu tava fazendo, atender outras pessoas, e ele continuou parado assim, me olhando. Aí ele falou assim, jovem, vem aqui. Aí eu fui. Aí eu cheguei assim mais perto dele. Aí ele falou, não, chega mais perto. Aí quando eu botei assim meu ouvido perto dele, ele gritou, eu quero uma sacola! Super sutil, Super né? sutil, super educado. Aí eu falei, não, moço, desculpa, é que eu não sou daqui, eu tô aprendendo aí no idioma, eu pedi desculpa. E além disso, tem outras coisas em restaurante. E, teve uma vez que eu entrei num carro assim, o carro tava super lotado. Aí eu entrei no carro e a menina falou que eu tava molestando ela. Assim, com essas palavras, em espanhol ela falou que eu tava molestando ela. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, nossa, eu tô molestando ela, eu me senti mal, né? Aí eu cheguei em casa, conversei com a minha família. Fulana me disse que eu tava molestando ela, que é isso? Aí eles me explicaram que eu tava incomodando ela. Só que em português é um significado completamente diferente do que... Muito mais pesado, né? Muito. Caramba, então tem muita diferença da língua, né? Que gerou tudo isso. Exatamente. E são línguas próximas, às vezes com palavras iguais, mas com significados completamente diferentes. Além dessas palavras, quais eram suas maiores dificuldades na língua? Com o artigo el e lo. Como assim? Por quê? Porque você precisa saber a maneira correta de aplicar eles para poder dar sentido na frase. Muitos brasileiros, por palavras começarem com o garoto, às vezes pensam que vai ser lo chico, mas não, é el chico. E aí, ou o contrário, né? Você coloca ele... Exatamente. É uma associação, às vezes, natural, por ser parecido, e você tem que saber corretamente para poder dar o sentido à frase, entende? Caramba, eu tô ligado É mais profundo do que isso, e eu comecei a estudar, eu comecei a me interessar mais em aprender, porque, por exemplo, a colocação el tem 4 tipos diferentes. Então, eu comecei a estudar para entender mais, até para poder ter uma conversa mais natural e
tentar parecer o máximo possível mexicano. Pois é, você tem uma preocupação aí Aham. com o sotaque. Conta um pouco disso. Então, os mexicanos, eles falam muito... Não que eles são mal educados, não, longe disso. Só que a maneira que eles falam acaba sendo não tão... Ríspida, assim. É uma maneira mais ríspida, a maneira que eles falam. E a gente é carioca, né? Eu vim do Rio de Janeiro, eu fui pro Rio de Janeiro. E o carioca, no Brasil, é conhecido por um jeitão mais assim de falar. E às vezes eu falava, eles ficavam... Nossa, você parece que é do sul do México, porque eu tava no norte. Entendi. Eles falavam, você parece que é do sul do México, você fala assim muito relaxado. E eu tentava falar igual a eles e não conseguia. Aí eu falei, quer saber? Então eu vou parecer de outro país quando eu tô falando com eles. Então eu fui no Google, comecei a pesquisar sotaques da língua espanhola. Eu percebi que o sotaque venezuelano / colombiano, porque tem muita influência de um país e outro, Caramba. é o que mais se assemelha com o sotaque carioca. Até o jeito de falar assim mais despojado. Aí quando alguém perguntava, você falava, não, eu sou carioca, mas eu tenho um jeitinho meio... É engraçado, às vezes, com pessoas desconhecidas, elas me perguntavam de onde eu respondia que era da Venezuela. Pra dar uma disfarçada ali. Pra ver se colava, e às vezes colava mesmo. E quando foi que você voltou pro Brasil? Eu voltei em julho de 2018. Caramba, e vem cá, como é que faz pra praticar aqui? Bom, eu tento manter contato com as pessoas do meu intercâmbio. Às vezes eu tô falando com o meu amigo da Itália, com o meu amigo da Bélgica. E principalmente com a minha família que me recebeu no México, que é o contato que eu mais tenho e a maneira de praticar. Além disso, eu também mudei o idioma do meu computador, mudei o idioma do meu celular. Antes mesmo de ir pro México, eu mudei o idioma do meu celular, porque às vezes você vê lá escrito ontem, aí você começa a associar que aquela palavra significa ontem. E dias da semana no celular é muito importante. Às vezes você quer saber o dia da semana, você pega o seu celular, hoje é segunda-feira, que é lunes em espanhol. E assim é a maneira que eu tenho de praticar, mas principalmente falando com a minha família que me recebeu no México. E você vai fazer o Enem esse ano? Vou fazer o Enem esse ano em espanhol, pela primeira vez. Eu já fiz o Enem 2 vezes, né? Eu já fiz em inglês e agora pela primeira vez em espanhol. Agora vai estar sussa, vai estar tranquilo. Vai estar tranquilo. Achei que você ia fazer inglês de novo, imagina. Justamente para poder ver o quanto eu aprendi do idioma, eu quero fazer em espanhol. E vem cá, qual carreira você deseja seguir? Eu tô pensando em fazer relações internacionais. Bacana. É. E volta pro México, tá pensando aí nas férias, voltar pra lá, não? Com certeza, sempre, e principalmente para visitar a família, criar um laço de verdade, de família, sabe? Eu me sinto como filho deles, eles me acolheram como filho e eu quero muito poder revê-los outra vez. Agora eu queria um conselho pra galera que tá em casa e não tá com o espanhol na ponta da língua. Pra você, que sabe como é essa situação. Beleza. O principal conselho para aprender o idioma é se dedicar o máximo possível para aprender palavras que são diferentes, porque tem muitas palavras que são iguais. E o brasileiro normalmente acha que todas as palavras são iguais, só tem que botar um ito no final. Então, para aprender as palavras que são diferentes, por exemplo, no início eu tinha muita dificuldade de diferenciar copo e lixo, porque copo é baço e lixo é basura. Então, são palavras completamente diferentes do português que, até mesmo para ter uma bagagem de vocabulário, é importante para você aprender. Então, aprender o máximo de palavras que são distintas do idioma, porque muitas já são parecidas e têm o mesmo significado. Você assistiu a Copa do Mundo enquanto estava lá no México. Assisti. Pra quem você torceu? Pro Brasil, obviamente. Ah, tá. Mas no jogo do México, Brasil e México, a minha família ficou me impressionando muito. Inclusive, o meu pai foi ver o jogo no quarto e assistiu na sala. A gente não assistiu o jogo juntos. Caramba, não conseguiu. Não. Você comemorou? Como é que é? Claro que eu comemorei. A gente ganhou a partida, a gente eliminou. Prazer ter você aqui, Pô, o prazer cara. é meu, todo meu. Parabéns aí, sucesso. De verdade. Foco nos estudos. Obrigado. Vai dar tudo certo. Muito obrigado. Valeu mesmo. Volte sempre, hein, com novidades. Obrigado. É isso aí, galera. Aprender um novo idioma é sempre uma experiência enriquecedora. Então, bora estudar. O nosso canal no YouTube te ajuda com isso. youtube.com/TV Escola. E até a próxima. Não só nos 21 países onde a língua é oficial, é porque eu tô treinando aí nessa parte para não falar não só apenas.